Saudações, pessoal. Meu nome é Silvio Mota, eu sou professor de Direito Constitucional há 30 anos que eu preparo gente para concurso público. Sou professor do site Eu Vou Passar, patrocinado pelo João Antônio desde a fundação do site. Sou autor de várias obras de direito constitucional, a mais longínqua é a que está em 25ª edição, editada pela editora Método. Sou editor de concursos do Grupo GEM, sou integrante da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, sou professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, de várias outras instituições, e estou aqui para apresentar para vocês um novo produto, um novo curso, um curso de resolução de questões da banca CESP da Universidade Nacional de Brasília. É a primeira vez que eu gravo um curso de questões do CESP, porque são questões sempre muito polêmicas, mas diante da necessidade que se faz presente, eu acabei por concordar em fazer pela primeira vez a gravação de um curso dessa natureza. Eu já gravei questões da Fundação Carlos Chagas, várias vezes, cursos imensos sobre questões da ESAF, mas já fiz até um curso sobre questões discursivas, mas é a primeira vez que gravo questões do CESP. Como esse curso vai funcionar? O ideal é que você tente resolver as questões antes de assistir às aulas. É uma recomendação básica, né? Mas pouca gente acata essa recomendação. O que eu percebo é que a maioria dos alunos, dos candidatos, acaba querendo matar dois coelhos com uma só cajadada, que é resolver as questões junto com o professor. Isso não é muito saudável, não é muito produtivo, mas enfim, cada um tem a sua maneira de agir. Mas se você perguntar para qualquer coaching, para qualquer técnico na preparação de concursos, ele vai explicar para você que primeiro você tem que estudar teoria, tem que fazer um curso teórico, ou mais de um curso teórico até, dependendo do grau de escolaridade exigido para o concurso público que você pleiteia. Depois que você faz o curso teórico, você deve submeter a uma série de cursos sobre questões de fixação e questões simuladas, e no final, né, quando já se avizinhar o seu processo de seleção, já estiver próximo do concurso, você assistir um curso como esse, onde professores de disciplinas resolvem questões daquela banca, daquela instituição organizadora, de preferência questões bem recentes. E aqui a gente vai trabalhar com questões bem recentes. A primeira prova que eu vou resolver com vocês a partir dessa aula é uma prova de 2015. Primeiro a gente vai resolver algumas provas, depois eu vou apresentar para vocês algumas questões um pouco mais antigas, mais divididas por tema, questões sobre direitos fundamentais, sobre remédios constitucionais, sobre nacionalidade, direitos políticos. E no final, né, como fechamento do curso, eu vou ter uma bateria de 200 questões das mais diversas provas, sempre com a referência da prova, do ano e do cargo pleiteado, de nível superior, questões de escolaridade, concurso de escolaridade de nível superior e mais 200 questões de escolaridade de nível médio. Aí sim, a partir daí eu acredito que a gente tenha feito um trabalho de complemento teórico bem interessante a respeito das tendências dessa banca que está tão em moda, a banca do CESP. Independentemente disso, o tipo de metodologia de trabalho para quem vai fazer um concurso patrocinado pelo CESP é razoavelmente diferente do tipo de metodologia, de pedagogia que você utiliza para a fixação de conteúdos quando a prova é feita por outra instituição organizadora, como a ESAF, a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas, enfim. Porque o CESP, você vai ver até alguma outra exceção aqui, mas ele tem uma estrutura de prova que você tem que marcar se a assertiva está certa ou errada. E não convém você chutar, porque se você chuta e erra, você anula o acerto de uma outra questão. Então, a gente tem que ter um autocontrole emocional, porque a tendência humana é arriscar, né?
Só que isso aqui não é um jogo de pôquer, isso aqui vai definir o seu futuro econômico-financeiro, o seu futuro profissional, se você estiver fazendo um concurso público por vocação, e, portanto, não é conveniente ceder à tentação de chutar. Então, estudar para o CESP exige um autocontrole emocional maior durante a realização do exame do que estudar para as outras provas. Uma prova da ESAF, você marca a opção errada, paciência, perdeu aquela questão, mas não perdeu aquela e mais uma. No CESP você perde a que você errou e mais uma. Então não é prudente, né? Bom, a primeira provinha que eu trago aqui para a análise dos senhores é uma prova de analista administrativo, cargo 2, para o órgão MPOG, e é uma prova de 2015, é uma prova desse ano, como todas as provas que nós vamos resolver aqui do CESP. Então vamos às primeiras considerações a respeito dessa prova. Uma advertência ainda preliminar, eu tenho 2 mini cursos no site euvopassar.com.br, um sobre como estudar direito constitucional para concursos públicos e o outro sobre dicas para preparação em concurso público na disciplina de direito constitucional. E eu sugiro que você, se já não tenha assistido esses, são cursos rápidos, de 20 minutos, de meia hora no máximo, cada um. Então você ali tem uma série de visões pessoais, minhas visões, a respeito do preparo para concurso público, preparo do direito constitucional, quais são as providências que eu entendo que um candidato tem que tomar. E aquelas minhas considerações são minhas verdades, necessariamente não serão as suas, mas são verdades que foram amealhadas ao longo desses 30 anos, preparando gente para concurso público. E se você tem um profissional que está há tanto tempo, talvez mais tempo do que você tem de vida, trabalhando no preparo de concursos públicos, de provas, eu comecei a lecionar direito constitucional para concursos, a Constituição nem era essa, era uma Constituição anterior, era uma Constituição militar, mas já existiam alguns concursos públicos. Se você tem um profissional que está tanto tempo fazendo a mesma coisa, é porque ele gosta de fazer isso, né? É aquela velha máxima, né? Do presidente Kennedy, você pode enganar pouca gente por muito tempo, muita gente por pouco tempo, agora você não vai enganar todo mundo o tempo todo. Então, é possível que algum dos seus ascendentes, dos teus pais, quem sabe até dos teus avós, tenha estudado comigo para concurso público. Nesse caso, a gente só se mantém no mercado porque está o tempo todo se reinventando. Então é importante que você estabeleça comigo, e eu estou dando esse currículo todo para você, não é para inflamar o meu ego, não. É claro que não, e quem me conhece, quem já estudou comigo sabe disso. Eu às vezes erro e tenho toda a humildade de entender que errei e reconhecer o meu erro. Não é esse o objetivo. O objetivo de eu apresentar esse currículo para você é estabelecer desde já uma relação de credibilidade e confiança. Porque eu tenho muito a perder se falo uma besteira, se cometo um erro. Eu tenho a perder 30 anos de vida no magistério de concursos públicos. E graças a Deus até hoje isso não aconteceu, pelo menos não com consequências desastrosas. Errar, todo mundo erra, cometer equívocos, todo mundo comete, mas graças a Deus nada muito sério. Portanto, com toda a humildade que eu peço a você, que aproveite esse curso, que interaja comigo. Para isso existem os sistemas, não sei exatamente para que site vai isso, se vai para o Euvopassar, se vai para outro site do grupo, mas que interaja comigo através do sistema que o site oferece, ou através de e-mails, para que a gente possa o tempo todo buscar sanar as suas dúvidas, apresentar um caminho mais fácil para que você possa compreender esse ou aquele tema de direito constitucional. Okay? É importante a gente ter esse papo inicial, onde eu praticamente me desnudo para você, para a gente estabelecer essa relação de confiança. É muito difícil para um professor que se criou e se formou em turmas presenciais, com às vezes mais de 200 alunos, se adaptar à câmera, né? Mas eu, ao longo desses anos, consegui estabelecer uma linguagem bem diferente da linguagem de sala de aula, bem alternativa,
para a gente estabelecer esse canal onde eu estou olhando nos seus olhos, mas não estou lhe enxergando. Vamos então à solução do nosso primeiro desafio, essa prova de analista administrativo desse ano. Bom, a primeira questão: acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato poderá ser extraditado. Há que se considerar o seguinte aqui: a Constituição ela não fala da extradição passiva. Nenhum brasileiro nato será extraditado, nenhum brasileiro nato residente no país será extraditado. Ou melhor, a Constituição não fala da extradição ativa, quando o brasileiro nato é repatriado, onde o Brasil requer a extradição. Então, há dois tipos de extradição: aquela em que o Brasil é o país requerente e aquela em que o Brasil é o país requerido. Quando a extradição é ativa, é o Brasil que requer a extradição. Existe lá um brasileiro no outro país e o Brasil requer a extradição para o repatriamento daquele brasileiro, para que ele venha a responder por crimes cometidos lá fora ou aqui, diante da justiça brasileira. A Constituição, ela não trata dessa extradição ativa. Ela trata da extradição passiva. Ou seja, quando o Brasil, um país estrangeiro, requer que o brasileiro seja retirado do Brasil e seja levado para aquele país. Como a Constituição não fala da extradição ativa, a gente vai entender aqui, e a gente está autorizado a entender, que o brasileiro nato não poderá ser extraditado passivamente. Ou seja, uma vez que o brasileiro nato esteja aqui em solo brasileiro, em uma circunstância, ele pode ser retirado daqui e levado a outro país para responder por aquele crime, por aquele ato. Então, o brasileiro nato não será extraditado. É assim que você vai interpretar o inciso 51 do artigo 5º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em duas hipóteses ali taxativamente colocadas. Então, nenhum brasileiro nato será extraditado passivamente. O repatriamento, a extradição ativa, é possível. Agora, um outro detalhe. É conveniente que você não confunda o Instituto da Extradição, objeto dessa assertiva, com o Instituto da Entrega. O Brasil é signatário do Pacto de Roma de 98 e, portanto, ratificou o tratado e integra o Tribunal Penal Internacional, TPI. O TPI, ele pode exigir a entrega de um brasileiro nato, inclusive com imunidade diplomática, de um embaixador, de um presidente de um país, para que ele seja processado e julgado lá, na sede do TPI, em Haia, na Holanda. Isso é uma outra coisa. O Instituto da Entrega, ele não existia quando essa Constituição foi promulgada. Ele surgiu depois, 10 anos depois da promulgação dessa Constituição, com o Tratado de Roma de 1998. Portanto, que instituiu o TPI. Aqui não está falando de entrega, ele está falando de extradição. Se, por exemplo, em nenhuma hipótese o brasileiro nato poderá ser entregue, aí essa opção estaria errada. Mas em nenhuma hipótese o brasileiro nato pode ser extraditado, já que a Constituição fala só dos direitos que atendem aos brasileiros residentes no país, no caput do artigo 5º, portanto fala só de extradição passiva. Nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado. A gente vai marcar um C aqui. A gente vai marcar aqui, certo. Opa. A gente vai marcar aqui o certo, ok? Vamos à próxima questão dessa prova. Acerca dos princípios fundamentais dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. A ação popular deve ser proposta somente por partido político com representação no Congresso Nacional. Ora, a ação popular
pode ser proposta somente por partido político com representação no Congresso Nacional. Aqui a gente não tem muita dificuldade, né, porque estamos diante de uma questão literal, apoiada por uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que afirma que pessoa jurídica não pode propor ação popular. E o inciso 73 do artigo 5º literalmente afirma: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Partido político com representação no Congresso Nacional pode impetrar mandado de segurança coletivo, pode promover ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, mas não pode propor ação popular. A ação popular é um instrumento que permite a qualquer cidadão exercer o policiamento dos atos de gestão pública quanto à lesividade, quanto à sua moralidade, quanto à sua legalidade, quanto à sua impessoalidade, e utilizar o Poder Judiciário como instrumento de democracia participativa ou semidireta para coibir desvios, porventura, existentes na conduta de gestores públicos. A ação popular deve ser proposta somente por partido político com representação no Congresso Nacional. Essa opção está errada, sem dúvida errada. Acerca dos princípios fundamentais dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil é regida pelo princípio da concessão de asilo político. Também, mais uma vez, nós estamos diante da literalidade do artigo 4º da Constituição, que enumera nos seus 10 incisos do seu caput os princípios que vão reger a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Todos ali variações de um princípio máximo, um princípio mor, que é o princípio da soberania, que se exterioriza tanto interna quanto externamente. Portanto, sem dúvida, essa opção também é correta, também está correta. Vamos para a questão de número 4. Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue os itens a seguir. O direito do cidadão de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo inclui também aquelas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Aí estamos diante de uma violação evidente do que determina o inciso 33 do mesmo artigo 5º da Constituição, ressalvado o sigilo daquelas informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Também não é uma questão que mereça maiores comentários. Com certeza, eu vou marcar aqui a opção a questão está errada. Questão de número 5. Acerca dos princípios fundamentais dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue os itens a seguir. No âmbito do Tribunal do Júri, que tem competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, são assegurados ao acusado a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. Por algum motivo, nessa prova de analista, de técnico administrativo, essa questão foi anulada. Ora, foi anulada, quero crer, porque o enunciado fala em princípios fundamentais e em direitos individuais coletivos. Foi anulada porque causava dúvida ao candidato, porque faltou aqui a plenitude de defesa, o sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, que são os quatro pré-requisitos do inciso 38 do artigo 5º, quando fala do júri. Então, questão anulada. Partindo do princípio que a banca entendeu que seria possível marcar qualquer uma das duas opções. Isso acontece não com muita frequência no CESP, mas algumas vezes nós vamos ter algumas questões de prova anulada. E como eu estou aqui procurando reproduzir fidedignamente a prova que eu estou corrigindo, eu não vou me meter a alterar o gabarito, a não ser quando eu perceber que há uma
incongruência intransponível. Seja como for, eu não quero fazer aulas muito extensas, vou procurar ficar entre 15 e 20 minutos cada aula. Daqui a pouco a gente volta para continuar a correção dessa prova.